Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar aí do zero. Para quem não tem conhecimento algum sobre xadrez, vamos mostrar desde o zero como é que joga. Então o xadrez é um jogo disputado num tabuleiro de 8 por 8 casas, com as cores alternadas, preto e branco, né? Sendo que o quadrado branco sempre fica à direita de você. Sempre à sua direita. Isso é uma convenção, é uma padronização. A posição das peças inicialmente sempre é essa, remontando um castelo. Então, torres na ponta, depois cavalos, um de cada lado, um bispo de cada lado, e aí sobram duas casas, uma branca e uma preta. Na casa branca vai a dama branca, na casa preta que sobra vai a dama preta, a gente chama dama e não rainha, tá? E na casa restante o rei, que é a peça principal do jogo, é o objetivo do jogo, é dar o checkmate ao rei adversário. E na segunda fileira, ou linha, a gente coloca os peões, tá? Movimentação das peças. Bom, os peões andam uma casa à sua frente por vez e não podem retroceder. No primeiro lance, quando eles estão na segunda fileira, eles podem avançar duas casas dessa forma. Certo? Mas pode também jogar uma. Assim. Depois que jogou duas casas, aí sim só pode ir uma adiante de cada vez. Vamos supor na defesa siciliana, um lance não recomendável, mas que é possível, seria este, por exemplo. Aonde que acontece esse lance? Na francesa. Quando joga aqui, propondo a troca, você pode avançar uma casa. Isso é um lance normal, isso é um lance correto nessa abertura. É a variante do avanço, inclusive. Bom, falei em troca. O peão, ele não toma a peça adversária na frente, ele toma para o lado. Então, aqui e... Aqui. Qualquer peça adversária nessas casas marcadas pela seta podem ser tomadas pelo peão branco. Então, assim como nós tivemos na francesa, que isso aqui é a defesa francesa, né? A variante do avanço, em que o peão branco avançou, nós podemos ter a variante das trocas. Bota ali nova variante. E esse peão aqui, ele também pode tomar na diagonal. Ou avançar, ou ficar onde está. No caso, retoma. E aí nós temos a variante das trocas na francesa, que dá origem a um jogo muito morno, tá? Se as pretas respondem de maneira igual com E5, esses dois peões aqui, ninguém toma ninguém. Eles estão bloqueados. E estão formando já um esqueleto de posição. Aqui no caso a gente chama de abertura do peão do rei, né? Então esse é o movimento do peão. O peão tem um movimento especial que é o seguinte, que a gente chama de en passant. Então jogou ali, E4, C5 francesa. Só para exemplificar, nós vamos colocar aqui E5, que não é um lance adequado, é só para exemplificar. Bom, para entender o en passant, a regra é a seguinte. É um movimento já complexo, mas eu já estou dando agora no início para vocês ficarem já sabendo de todas as regras. Se a preta avança uma casa aqui, deste peão, ou este aqui, pode ser realizada uma troca, concorda? Porque esse peão branco aqui, ele ataca essas duas casas aqui. Só que se a preta não quer trocar, ela avançaria duas casas, assim. Só que ela não tem esse direito de escolher se vai trocar ou não. O direito é das brancas que estão com o peão mais avançado. Então, se a preta joga duas casas à frente, a branca pode tomar este peão aqui como se ele tivesse sido jogado para esta casinha preta.
Então a preta joga aqui e eu tomo en passant. Simples. Só que a branca só pode tomar de passagem nesse exato lance seguinte. Se ela fizer qualquer outro lance agora, ela perde o direito de tomar de passagem, tomar en passant. En passant é um termo em francês que significa de passagem. Mesma coisa para o peão da coluna F. Ó. Se jogar aqui, né, esse programa aqui é o Chessbase, né? Ele tem todas as regras já, ele permite o lance, né? Vamos supor que eu jogue outra coisa aqui. Vamos botar a nova variante. Tudo são lances randômicos. Preta jogou ali. Agora eu posso tomar de passagem? Ele não deixa, ó, tá vendo? Eu tento colocar o peão na casa ali, ele não deixa. E aqui esses peões aqui não interagem mais, tá? Muito bem. Esse é o movimento do peão completo. Então vamos montar aqui uma posição só para ilustrar. Movimento dos bispos, muito fácil, diagonal. Diagonal para qualquer casa, à sua frente, ao seu lado, para trás. Vamos colocar aqui nessa situação e vamos colocar o outro bispo aqui. Depois desses dois lances, olha aqui, ó, a margem que tem de casas disponíveis para o bispo ir. Todas essas assinaladas. E o bispo ele toma na casa de destino da peça adversária. Não é que nem no jogo de damas, né, em que pula. A única peça que pula no xadrez é o cavalo. Então, por exemplo, esse bispo branco aqui, agora é a vez das brancas, ele pode tomar o peão preto em F7, que não é negócio, tá? Depois eu vou explicar por quê. E pode recuar, pode ir para frente, enfim, várias casas. É interessante ele ir para essa casa aqui? Não. Por quê? Porque essa casa está sob ataque, sob domínio deste peão preto aqui, que ataca aqui e ataca aqui também, certo? Então, só para a gente ter a noção aí. Pera aí, cancela aqui. Deu. Então, esse lance ainda não. Ok. Vamos jogar ali. O cavalo, como é que anda, gente? O cavalo anda em L. Olha aí, ó. Um L de 3 casas por 2. Tem a casa dele, 2, 3 e 1, 2, né? Ou 2 por 1, você 1, 2, 1. Para qualquer lado. Pode ir para frente, pode ir para trás, pode pular as peças suas ou adversárias sem tomá-las. Ele só... Vamos botar aqui, sobrescrever. Ele só ameaça a tomada na casa de destino. Então, esse cavalo branco aqui só está ameaçando este peão aqui, que pode ser defendido pelo cavalo preto. Ó. Ele joga para esta casa aqui, L3 por 2, e faz a defesa do peão ali. Certo? Se a preta não joga assim, que outro jeito ela pode defender o peão? Ela pode defender o peão avançando uma casa este peão aqui. Ó, tá segurando o peão ali. Ou um lance ruim, né, que seria mexer a mesma peça 2 vezes, recuar o bispo, mas ele também vai exercer o mesmo papel de defender o peão atacado, peão preto atacado pelo cavalo branco. Certo? Então vamos supor que joga cavalo aqui e cavalo aqui, defendendo o peão. Agora vamos ver movimentos da dama. A dama anda em reta e diagonal para qualquer casa em qualquer cor. É a peça com mais movimentos do jogo, certo? Então aqui ela tem pouca saída. Nós vamos supor aqui jogar o gambito italiano, tá? O peão avança 2 casas. Vejam que a dama... Agora a preta tem que jogar alguma coisa, né? Vamos jogar esse lance aqui. Vou tomar aqui. Vejam aqui, ó, que a dama branca, ó, ela já ganhou muitas casas para se locomover. Reta à frente, pode ser reta para trás, que não tem casa, para os lados, que não tem casa porque está obstruído, ou em diagonal, que seria no caso na frente do rei. Tem poucas casas, então fica difícil de ver. Mas eu vou depois colocar no tabuleiro
sem outras peças, vou mostrar cada pecinha como é que é. E as torres, gente? As torres andam em reta. Bispo anda em diagonal, dama anda em reta ou diagonal, tanto faz. Ela que escolhe, você que escolhe o lance para onde ela vai. E a torre anda em reta. Então essa torre aqui, ó, ela pode andar em reta para cá ou para cá, para frente, para trás, para qualquer lado. Pode recuar, a única peça que não recua é o peão. E tem um movimento especial que é do rei com a torre, que a gente chama de roque. R-O-Q-U-E. Ou em inglês castle, encastelar-se, que eu acho bem mais lógico, né? Mas em português se chama roque, em espanhol também. E a gente tem o verbo rocar, né? Não tem nada a ver com a música. Então como é que é? O rei se desloca 2 casas em direção à torre e a torre passa por cima. É o movimento do rei, certo? Então a gente toca primeiro no rei e a torre passa. É um movimento de proteção, tá? Vamos fazer alguns lances aleatórios aqui, só pra gente continuar aqui a variante. Estou jogando assim lances aleatórios, né? A preta roca na ala do rei, que a gente chama de roque pequeno. Vou sair com a dama para cá. Vamos, tudo lances aleatórios, tá? Esses lances são aleatórios, mas eles fazem um certo sentido na posição. O que eu queria mostrar para vocês aqui? Que eu abri todas as peças da ala da dama, deixando o caminho livre entre o rei e a torre. Então ele pode rocar na ala da dama. E o lance é esse aqui, ó. O rei caminha 2 casas em direção à torre e a torre passa por cima. Aqui a gente diz que o rei está rocado na ala da dama, ou grande roque, tá? Que é o símbolo de 3 zeros, o pequeno roque é o símbolo de 2 zeros. Aí a gente sobrescreve ali. Vejam aqui, por exemplo, vamos fazer um outro lance. Ó, roque. Isso aí, tá? Cancela ali o H3, que não é nosso objetivo. E o rei, como é que ele anda? Além desses 2 movimentos especiais, que é o roque pequeno, ou roque na ala do rei, ou roque grande, roque na ala da dama, ele anda de casa em casa. E ele toma na casa de destino. Então ele, fazendo um lance aleatório aqui, ele joga assim. Vamos fazer um lance só para demonstrar aqui, ó, como é que ele toma. Bispo toma peão, bispo toma na casa em que ele vai ficar, e o rei toma aqui. O rei, esses lances são absurdos para a posição, tá? É só para ilustrar o movimento. Essa exposição do rei, o rei saindo assim, quando tem muitas peças em jogo ainda, não é recomendável, tá? O rei tem que ficar protegido, porque justamente ele é a peça que nós queremos tomar, que nós queremos dar o checkmate. Bom, e mais um movimento especial do peão que eu não falei é o coroamento. Quando o peão chega na 8ª linha, lá no fim do jogo, né, em geral isso aí acontece no final, em geral, o que nós temos? Nós temos o coroamento. Vamos demonstrar para vocês essa defesa aqui, a defesa Alekhine, que é uma variante meio exótica, em que tem muitas trocas. Estão acompanhando todos os lances corretos, né? Aqui o certo, se não me engano, já é bispo por G7, tá? Mas nós vamos fugir da teoria só para ilustrar o movimento. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 3 possibilidades para o peão branco. Eu posso tomar o bispo na diagonal, posso tomar a torre na diagonal, ou posso avançar uma casa e coroar. Em qualquer um dos 3 lances, ele vai ser coroado. Então, vamos ver aqui, ó. O melhor deles é tomar a torre, porque além de ser uma peça de mais valor, a minha peça futura não será capturada pelo adversário. Então eu jogo aqui e o programa, o setup do programa, ele já está programado para escolher automaticamente a dama. Mas você pode escolher qualquer peça, pode escolher menos o rei. Pode escolher um bispo, um cavalo, uma torre ou a dama. No caso, a dama aqui é o mais interessante porque já protege, porque agora a preta joga. Então se a preta jogar aqui e fizer a dama também, vai perder a dama. Ó.
porque a branca vai tomar. Por que não é bom as outras casas, as outras possibilidades de coroamento? Porque aqui, vejam que a preta pode tomar a peça recém-criada. E se tomar o bispo, dando cheque, ameaçou o rei, porque o rei está numa casa em que ele pode ser capturado, ele retoma a dama, porque a dama não tem ninguém defendendo-a, certo? Vamos mostrar cheque e checkmate agora, depois de mostrar esse movimento especial que é o coroamento. Existe uma armadilha entre principiantes muito comum, que é o mate do pastor. Aí a preta inadvertidamente joga aqui, pensando em ameaçar a dama, só que não viu uma ameaça dupla aqui e aqui. E jogando o cavalo aqui, deixou o peão desprotegido. E aí as brancas têm duas possibilidades aqui. Uma que ganha o jogo de imediato e a outra que não. A que ganha o jogo de imediato é o objetivo dessa armadilha, do mate pastor. Dama versus F7, checkmate. Ou seja, a dama está protegida pelo bispo, o rei preto não pode capturar, e a dama ataca em todas essas casas aqui, para onde o rei está e para onde o rei poderia se movimentar. Ou seja, ele não tem como escapar do cheque, logo o cheque é mate. E o jogo acabou, as brancas ganharam. Se fosse bispo por peão, o checkmate com o símbolo de jogo da velha. Cheque simples, cheque normal, o símbolo é um sinal de mais, tá? Então, bispo por F7, dando cheque. Aqui o rei preto pode avançar ou ir para o lado. Pode fazer o roque? Não. O roque não é, na regra atual do xadrez, o roque não pode ser usado para fugir de um cheque, tá? Então é esse aí o lance. Então se joga para cá. Vamos ver como é que fica a anotação desse lance aí. Tá aqui, ó, o Chessbase ele tem esse gráfico muito bonito aqui, ó, que é como se fosse uma planilha de torneio, né? Então vamos voltar aqui todos os lances. Como é que eu boto aqui? Aqui, ó. E4. Vamos ver, vamos jogar o lance do E5 aqui. Veio o cavalo E6. Ele deixa tudo anotadinho, ó. Tem cavalo D6 checkmate, ó. Veja que legal. Que é uma armadilha, né? Também é uma armadilha na Caro-Kann, que a gente já mostrou em vídeo para vocês. Ali, ó, para pegar o rei preto. E o rei preto tá sufocado, porque ele não pula por peças, ele não tem casa para ir, né? Nós vamos ver aqui, 4, deixa eu colocar aqui E5, bispo C4, bispo C5, aqui dama H5, cavalo F6, dama por F7, checkmate com o jogo da velha, né? Ou bispo F7, cheque, sinalzinho de mais, rei F8, aí por exemplo, ao invés de bispo G6, bota bispo B3, vou reescrever aqui, aí peão aqui, por exemplo, ameaçando a dama, né? Agora a dama tem que fugir, ou melhor ainda, cavalo por dama. Bem melhor, já com uma vantagem decisiva, porque a dama é uma peça muito poderosa. Então, recapitulando aqui, pessoal, deixa eu tirar essa tela. O rei tem valor infinito, porque é a peça mais valiosa do jogo. Perdeu o rei, levou checkmate, rei não se toma, tá? Não se captura o rei, tá? Isso inclusive é um lance impossível, é uma gafe, tá? A gente não deve fazer isso em torneios. Deu checkmate, se o adversário come o seu rei, ou toma o seu rei, você chama o árbitro, porque lance impossível tem penalidade, e o jogo continua. Que mais? Então o rei é valor infinito, o peão, que é a peça mais simples, que forma o esqueleto da posição, vale 1 ponto. Cavalo e bispo, cavalo que anda em L, né? Aqui, vou mostrar aqui para vocês, ó,
aqui, vamos botar esse aqui. Veja aqui, ó, esse cavalo aqui, ó. Veja ali todas as casas assinaladas em verde, amarelo e vermelho para as quais ele pode ir e onde ele pode tomar. E o preto a mesma coisa, só que o branco tem que jogar primeiro. Isso aqui são lances aleatórios só para ilustrar, tá, gente? Olha ali, ó. E aqui ele tá, esse cavalo centralizado tá no raio de ação máximo, com 8 casas para ir. Então cavalo e bispo valem 3 pontos cada um. Vamos só fazer aqui lances aleatórios, só para mostrar o raio de ação do bispo. Vou botar o bispo aqui, deu cheque. Ó, veja aqui, ó. Quanto mais centralizada for uma peça, maior o seu raio de ação. A torre, que não participa muito das fases iniciais do jogo, ela tem uma mobilidade bem maior que a dos bispos, porque ela pode trocar a cor da casa pelas quais ela passa. E ela anda em retas, então ela vale 5 pontos. E a dama vale 9. Esses valores são aproximados, são relativos, são um guia geral para trocas de peças. Então, vamos mostrar aqui uma linha da siciliana. E aí vocês já vão se habituando com os... Ó, troca peão por peão, 1 ponto. Dama por peão, ó. Avança em reto, pode ficar em qualquer cor depois. Preta joga o cavalo aqui, ameaçando a dama. Vou botar aqui a setinha para ficar fácil, que é o L para onde ele vai. O que eu faço? Agora vem outro conceito interessante. Vou jogar o bispo, olha ali as casas para onde ele pode ir. Vou botar o bispo aqui, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou cravando o cavalo preto. Porque o cavalo ele não pode sair para tomar a dama branca, ó, porque o rei preto fica em xeque. Estão vendo ali? O rei preto fica ameaçado pelo bispo, então ele não pode sair. Então, para tomar o cavalo, as pretas precisam descravar o cavalo. Então ela joga bispo aqui. Agora, eu de branca estou numa dúvida aqui. Ou eu mexo a minha dama, porque agora sim ela está ameaçada, porque agora sim a preta pode tomar a dama, porque não tem mais cheque no rei preto. Então, ele acabou fazendo lance. Ou eu movo a dama, porque ela é uma peça que vale muito, ela vale 9 pontos, o cavalo vale 3, certo? Vamos supor que eu faça o roque aqui. A preta toma a dama e eu retomo o cavalo. Eu perdi uma peça que vale 9 pontos e a preta perdeu uma peça que vale 3 pontos. Então, não que esses pontos tenham influência na contagem do jogo. Não, a única coisa que interessa no jogo é o checkmate. Ou o abandono, né? Não, a única coisa que interessa é isso. Então, mas o que eu tenho? Eu tenho que, comparativamente, eu perdi muito da mobilidade do meu exército. E como a preta tem mais material, ela vai ganhar mais fácil. Então, essa troca é ruim para mim. Então, eu não devo aceitar. Eu devo ou fugir com a dama ou tomar a peça que está atacando a minha dama. Então, bispo por cavalo vale a pena? Ora, um bispo vale 3 pontos. Um cavalo vale 3 pontos? Vale a pena. Bispo, por exemplo. Aí eu tenho que desmanchar o roque, né? Voltar ao lance. Não se volta o lance também em jogo, tá, gente? Isso é só para ilustrar para vocês. Bispo por cavalo, bispo por bispo. Tá ali. E aqui o jogo segue normalmente. Uma linha que pode acontecer é essa aqui. E agora, roque na ala da dama. Vejam que partida interessante, né? Essa linha é muito bacana. Bom, o que mais? Uma regra importante. Peça tocada, peça jogada. Então não toque nas suas peças se não for jogar. Se você tocar na peça do adversário, você deve capturá-la, se possível, certo? Sempre cumprimenta-se o adversário antes da partida e ao final com aperto de mão. E basicamente é isso. Em torneios de xadrez pensado, né, que é pelo tempo, a gente deve anotar os lances. Você faz a jogada, aperta no relógio, passa a contar o lance para o adversário, aciona o relógio do adversário, mas na internet é tudo automático.
o tempo fica contando no computador, né? Então isso aí é um controle que a gente não precisa se preocupar de apertar, porque ele faz automaticamente depois que você larga a peça na casa. Ah, e assim, por exemplo, se eu... Vamos voltar ao lance aqui, ó. Se eu pegar esse peão, fizer assim no tabuleiro e voltar com ele para a casa original, claro, não é uma coisa ética a ser feita, tá? Mas vamos dizer que você está confuso e não decidiu pelo lance, você volta com esse peão para a casa original dele e você saiba que você deverá mexer esse peão. Mas você, se você não largou na casa de destino, o lance não foi concluído. Não pode apertar o relógio. Então você pode voltar para a casa dele e ver aonde você quer largar o peão, por exemplo. Vamos fazer aqui uma situação real na abertura. Tocou no bispo branco. E aí ia largar aqui, mas aí lembrou que pode largar aqui também. Ficou na dúvida, volta com o bispo aqui, pensa mais um pouco e quando jogar, aí você escolhe ou a abertura espanhola ou a abertura italiana. Certo? Bom, pessoal, de regras, en passant, tomar, cheque, roque, grande roque, coroamento, movimento de todas as peças. Como é que o jogo acaba? O jogo acaba com um checkmate ou o adversário pode abandonar. Vamos supor aqui, ó, vamos fazer uma situação de abandono. Daí roque, cavalo. Vamos dizer que a branca agora não viu que esse peão foi ameaçado e joga C3. Aí a preta joga aqui e a branca desiste do jogo. Qual é o movimento que se faz no xadrez físico? A gente abaixa o rei e dá a mão para o adversário. Tá? É isso aí. Claro que não é motivo, né? Aqui poderia continuar o jogo com o peão a menos sem problema nenhum, né? Ou tentar ameaçar o cavalo jogando ali. Ele vai defender, vai ameaçar o nosso bispo. Enfim, né? É um jogo com uma desvantagem, mas continua jogando. Outra situação que pode acontecer é o empate. É o empate. Então, como é que empata no xadrez? Ou de comum acordo, em que uma pessoa oferece quer o empate e aí a preta aceita. Claro que nessa situação é totalmente descabido, né? Não existe isso. Mas existe por repetição de lance e cheque perpétuo ou falta de material. Então vamos ver uma variante da siciliana que pode acontecer isso. As pessoas, os jogadores até podem combinar isso se o desejo deles for de empatar. Nós vamos mostrar o ataque inglês na Najdorf. Então, bispo E3. Então a preta vem aqui e ameaça o bispo. Certo? O cavalo ameaçou o bispo aqui. Vamos supor que o bispo volte para casa 1 e o cavalo volta para sua casa. Daí o bispo volta para casa 3, o cavalo volta para cá ameaçando o bispo. 3 repetições de posição, empata a partida. Está declarado empate. Quem perceber tem que chamar o árbitro e avisar. No caso do computador, o programa automaticamente avisa. Tá? Empate por 3 repetições de posição. Isso é mais comum no cheque, né? Quando um adversário dá cheque ao rei e a posição se repete com o rei e a peça adversária indo para as mesmas casas depois de escapar do cheque, volta para a mesma casa, dá o cheque de novo, volta. Muito comum em finais, por exemplo, rei e dama, né? Num canto do tabuleiro, em que não se produz o checkmate e o rei vai escapando dos cheques sempre para a mesma casa. Isso pode ser um cheque perpétuo ou a repetição de 3 vezes a mesma posição também. Outra regra que eu não comentei é a regra dos 50 lances. Se numa partida de xadrez durante 50 lances não ocorrer movimento de peão ou captura de peça, a partida está declarada empatada. Aí, de novo, o jogador que perceber isso primeiro tem que chamar o árbitro. E no caso na internet,
os programas já têm essa rotina dentro das regras. Tá certo, pessoal? Meia hora de vídeo, bastante coisa para quem não conhece o jogo. Dei aí um apanhado geral. Espero que tenham entendido. Agora é praticar para assimilar bem todos os movimentos, todas as regras, e fazer bons lances e se divertir nesse jogo aí tão bacana que é o xadrez. Muito obrigado por ouvir e bons jogos para todo mundo.